Fala, turma, tudo bem? Espero encontrá-los bem. E é com imensa alegria que nós estamos aqui mais uma vez gravando os nossos episódios do nosso podcast aqui nos nossos estúdios do Colégio Dinâmico. E hoje, um assunto muito bacana, que é de interesse de todo aluno que está aí prestes a entrar na universidade, que nós falaremos das produções textuais. E eu estou aqui com convidados mais do que especiais, convidadas mais do que especiais, para nós falarmos sobre esse assunto. E eu tenho certeza que você, se você ficar até o final, você ficará com muitas informações bacanas. Eu tenho certeza que você irá solucionar muitas dúvidas. Então, se eu fosse você, eu não saía daí e fique conosco até o final. Mas antes, é importante, para que esse vídeo possa girar, chegar até mais pessoas, você se inscreva no nosso canal. Vou deixar aqui o nosso canal no YouTube, o Dinâmico Online. Curta, compartilhe e não deixe de ativar os sininhos. Ative o sininho, por quê? Porque o YouTube vai entender que este conteúdo é bacana e vai chegando em mais pessoas, e nós vamos produzindo mais conteúdos para você aqui no nosso canal do Dinâmico Online. E também siga as nossas redes sociais do nosso colégio, @Colégio Dinâmico, já está aí, lá no nosso Instagram, e também curta aí, compartilhe. Combinado? Então já vamos direto ao ponto que é o nosso tema de hoje, que são as produções textuais. Então, alguns pontos importantes. Por que a produção textual é importante? Como que o nosso aluno se desenvolve? E hoje nós estamos com um parceiro mais do que especial, que é a nossa Abelinha, que é a nossa parceira do nosso sistema de ensino, que é o AZ, que é a plataforma de redação com maior número de notas 1000 na redação do Brasil. Olha só, das 12 redações do Brasil, 2 são do nosso sistema de ensino. Nós falaremos um pouco disso e também da nossa metodologia. Bom, então chega de conversa e vamos para o que interessa. E eu estou aqui, quero apresentá-las com muita alegria. Eu quero apresentá-las, a nossa aluna Sofia Gouveia. Seja muito bem-vinda, Sofia. Ela que este ano estará na 2ª série, né, Sofia? Do ensino médio. Então, seja muito bem-vinda, Sofia. Obrigada, Fabrício. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz com a minha nota e eu devo tudo ao colégio, devo tudo à minha família e principalmente a Deus, porque se não fosse Ele eu não estaria aqui hoje com essa nota tão boa. Então, só tenho a agradecer mesmo, muito feliz. Tenho a agradecer a Viviane, que esteve comigo desde o 9º ano, né, me ajudando, me incentivando. A todos os coordenadores, o Fabrício também, que me ajudou bastante nesse ano. Então, estou muito feliz e agradecida. Muito obrigado, Sofia. Fique à vontade, tá? Nós vamos bater um papo leve para que as pessoas que estejam nos assistindo também entendam um pouco de como que funciona a nossa metodologia, a metodologia do Colégio Dinâmico, da professora Viviane, que está à frente desse projeto bacana. E também nós estamos recebendo a professora Viviane, aqui. Ela que é a professora responsável pela produção textual do ensino médio, que está à frente desse projeto, está também no 9º ano, já está no colégio já há algum tempo, né? Nós não vamos falar a quantidade. Porque pode entregar outra coisa também, né? E então... aí, mas conhece como que funciona o colégio. Então, assim, nós já, de antemão, quero parabenizar pelo trabalho que é feito, pelo cuidado que você tem, né? Nós que estamos nos bastidores, nós sabemos é uma história, né? Da história que existe, aqui. né? Então, seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Fabrício. Imagina a felicidade da professora ouvindo o depoimento dessa aluna, né? Se eu fico extremamente orgulhosa, eu fico imaginando a família, Sim. né? Porque, gente, pensa, né? Nós estamos vivendo momentos aí de tanta busca, né? De tantas conquistas, e aí agora o momento é Enem, né? Resultados, e a gente, assim como os alunos, nós ficamos todos ansiosos para esse resultado. E eu fico muito feliz, né, de estar aqui ao lado da Sofia hoje, saber da trajetória dela, da conquista dela. Se a gente fica orgulhoso, imagina a família, Sim. né? Eu sempre gosto de pensar assim, ó, falo para os alunos também. Quando você vence, quantas pessoas vencem com você, né? Quantas pessoas estão por trás? Então, vendo o agradecimento dela aqui, eu acho que isso representa muita coisa que a gente não consegue nem mostrar aqui nesse podcast, né, Fabrício? Mas a intenção é a gente falar um pouco desse processo, né, Sofia? O que foi viver isso desde o 9º ano. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente dessas estratégias que significam muito para a gente chegar nesse resultado. Sim. Né?
Então, galera, é o seguinte, então fique aí, não saia daí, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana o nosso bate-papo. Bom, nós temos alguns impactos que são gerados, né, positivos que são gerados nesses estudos e na evolução da escrita, por exemplo, do aluno, em momentos que são considerados importantes, que são as oficinas de redação. Aqui no colégio, nós temos uma data no contraturno, que é a oficina de redação, né, Viviane? Isso. E o que acontece efetivamente? Porque o aluno ele produz o texto, ele tem os textos motivadores, e depois ele tem essa possibilidade. O que é trabalhado nessas oficinas de redação? Como que é trabalhado? Dá um spoiler para a turma, mas não conta tudo não, para a turma vir conhecer. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só para aguçar a curiosidade. Só para aguçar a curiosidade, justamente. Então, a gente entende que trabalhar a disciplina de redação vai além ali daquele conteúdo teórico, né, das explicações dos critérios de correção. São muitos os fatores envolvidos, mas a gente entende que a oficina é um momento de um treinamento extra, complementar, é um momento que a gente vai criar oportunidades de personalizar um pouco mais, né, o atendimento para esse aluno, que na sala de aula não é tão possível porque a gente atende outras demandas, né? Então, a oficina de redação tem o objetivo de oferecer um treinamento extra mais personalizado, mais individualizado, mais voltado para a dificuldade, né, do aluno e mais do que voltado para a dificuldade, para a evolução dele, porque aí a gente vai criando ali parâmetros e vendo como que o processo está acontecendo. E aí a gente começou, né, Fabrício, a Sofia está aqui também por isso, a fazer isso no 9º ano, né? Nossa, mas por que no 9º ano, né? Essa coisa de Enem é coisa de ensino médio. Não exatamente, né? A gente sabe que esse processo de transição para o 9º, para a primeira série, exige muito cuidado, muito acolhimento, né? Muito compromisso e muita responsabilidade para ajudar os alunos a passarem, né, por esse processo. E a gente entendeu que algumas noções, ainda que bem básicas, respeitando ali o momento da série em que eles estão, seriam significativas, né? E foram, né? Que coisa boa é você projetar, fazer acontecer e o resultado chegar. Sim. Né? E desde o ano passado, né, Viviane? Aliás, do ano atrasado, nós estamos estimulando os meninos, mostrando para eles a importância, né, a conhecer. Né? Então, nós tivemos no primeiro ano, se não me engano, 18 alunos do 9º ano que já fizeram o Enem. E este ano nós tivemos, se não me engano, 24 alunos que fizeram o Enem. Então, isso dá uma base muito boa, né, Sofia? E nós queremos ouvir de você, que é aluna. Ninguém melhor, né? Que exatamente, ela que passou por isso. este processo, né, de escrever e de frequentar as oficinas, que é um plus do Colégio Dinâmico, né? Essas oficinas. Então, nós queremos ouvir de você o que isso impactou para que você, por exemplo, chegasse a essa nota. A aluna, a Sofia, como ela já disse na sua apresentação, uma aluna da primeira série que alcançou 960 na redação. Então, assim, uma nota superior, uma nota média, acima, né, da média nacional, inclusive da nossa. A nossa média hoje no colégio é 920 pontos, pegando todos os alunos, né, todas as notas que os alunos nos enviam, nós fizemos uma média e é 900, que já é altíssima. Já é, assim, algo a se comemorar e muito. E a Sofia, né, atingiu 960 na primeira série. Então, o que isso impactou, essas oficinas? Você só faz redação aqui? Você faz redação fora? Me conta um pouquinho da sua história com redação. Então, redação para mim sempre foi muito importante e eu sempre só fiz aqui no Colégio Dinâmico, não tem outro professor em outro lugar, porque eu sempre acreditei, eu consigo. E no 9º ano foi muito mais fácil com as oficinas de redação, que foi um projeto iniciado, né, pela professora Viviane, e acho que isso foi um método de estudo para redação que ajudou bastante, porque foi observando as redações nota 1000 que eu observei, eu tenho que fazer isso, essa pessoa usou esse repertório e argumentou dessa maneira. Então, foi observando que eu consegui aprender. E a Vivi sempre levava materiais impressos, eu tenho guardado. Então, a minha dica, vai na oficina de redação, é muito importante. E não joga fora os materiais, porque tem vários exercícios de análise da redação nota 1000. Então, eu tenho lá em casa vários que toda semana eu ia lá, dava uma olhadinha. Né? Então, acho que isso foi ótimo para eu ter chegado a esse resultado. E também não é só, né, a teoria, também tem que aplicar a prática. E eu fazia, né, as redações da plataforma Z, da redação nota 1000, que me ajudaram muito, porque elas têm uma correção muito boa, que os corretores, eles especificam que você errou. E a minha dica é, olhe o que
não estava certo, qual foi o seu erro, às vezes foi um erro de pontuação, um erro, né, de como escrever as palavras. Então, olha, dê uma olhada de como você argumentou, porque não é só a nota, você tem que ver o que você errou para você tentar melhorar e ter uma nota melhor, né? Então, essa é uma dica minha que eu usei e deu certo, né, Graça? Exatamente. A Sofia já até puxou o gancho para a próxima pergunta, que é justamente sobre a reescrita. Né? A nossa plataforma, a plataforma que o Colégio Dinâmico usa, é a plataforma, como disse, a plataforma Z, que é a plataforma com o maior número de redações nota 1000, e a nossa metodologia, a metodologia do Colégio Dinâmico. E nós também temos um plus, né, que é a plataforma Redação Nota 1000. Então, os nossos alunos, só para vocês terem uma noção, você que está aí assistindo agora, né, não esqueça de ativar o sininho, hein, turma, para chegar conteúdo. Mas para você que está assistindo agora, os nossos alunos da primeira e segunda série produzem, em média, 50 textos por ano, né, professora? Em média. Em média, né? E os alunos da terceira série chegam a produzir 65, 68 textos por ano. Então, isso se dá muito pela estrutura que é montada para que os nossos alunos produzam com quantidade e, principalmente, né, Viviane? Com qualidade. E nós fazemos isso, e agora eu já vou puxar o gancho para você, que é a questão da reescrita. Isso. A Sofia já falou um pouquinho sobre a reescrita, né? Foi importante, que foi importante. Fez diferença. E fala um pouco dessa ideia da reescrita, que é algo muito bacana que o Colégio Dinâmico faz, que a professora Viviane faz com essa estrutura. Então, conta um pouquinho para nós, professora, como que funciona essa questão da reescrita no Colégio Dinâmico. Então, gente, olha, a reescrita é a minha queridinha. É a minha estratégia, assim, que ela não falha, porque ela é uma estratégia de reparação, né? É muito importante o que o Fabrício falou, no sentido de não impulsionar só a quantidade. É importante a gente estar praticando, né? Eu sempre falo para os alunos, primeiro a gente faz, depois a gente melhora, né? Isso é um processo. E não dá para pular nenhuma etapa. E a reescrita, ela vem para esse momento de reparação, de você parar, corrigir o que não está bom. Você não pode ficar ali fazendo uma redação atrás da outra sem parar para observar o que de fato está funcionando, o que não está. E eu percebo, através dos depoimentos dos alunos, e logicamente do dia a dia, fora os resultados entregam muito do que o trabalho do colégio faz. O quanto isso faz diferença, né, Sofia? Você poder parar para ver o que aconteceu, o que deu errado. As plataformas funcionam muito bem, mas o professor está mediando tudo o tempo todo, a gente está ali. E o interessante da gente ter essa estratégia de reescrita em plataformas diferentes, além da observação minha, né, enquanto professora, é os alunos terem visões diferentes do mesmo texto. Isso garante imparcialidade, né? Não gera aquela sensação de para o aluno, será que é isso mesmo? Será que a nota que o professor está me dando é realmente essa? Então, a gente consegue juntos, né, em conjunto, ver diferentes ângulos, né, da correção. E eu acho isso muito importante, já que a banca examinadora é composta, né, por dois, né, profissionais, se necessário entrar um terceiro. Né? Até então, citaria isso, né, para aquele que não conhece, que não sabe como que é feita a correção, por exemplo, são dois corretores que recebem envelopes semelhantes. Então, o corretor 1, corretor 2, recebe lá 50 provas, 50 textos, e dentro desses 50 textos tem um texto na redação nota 1000. Então, tem um padrão de redação nota 1000. Então, a redação nota 1000 mais 50 textos. E o outro corretor, por exemplo, eu sou um corretor 1, a Viviane é corretor 2. Então, nós recebemos esses pacotes. Eu corrijo e dou uma nota. A Viviane lá corrige, nós não temos contato. Isso é encaminhado para um banco de dados. E se houver uma diferença de mais de 80 pontos, né? Alguma coisa assim. No geral, de 100 pontos. De 100 pontos. Diferença acima de 100 pontos. Aí vai para um terceiro corretor, que aí ele tem acesso às duas correções. Então, inicialmente, os corretores não têm acesso aos resultados do outro corretor. Então, isso gera essa imparcialidade, porque né? A diferença de 100 pontos, ela não pode ser do total, né? E por competência de 80. Sim. Não pode ser maior que isso. Isso. Só que isso abre a mente do aluno para ele ver exatamente onde ele está pecando, o que ainda está inadequado perante a correção que é exigida, o critério. E treinamento é isso. Você só melhora quando você é constante. Quando você vai e faz de novo, quantas vezes forem necessárias, até você conseguir um texto realmente que atenda, né, ao padrão exigido. E no nosso caderno de redação, né, tem aquela frase que eu adoro, né? Redação não é dom, né? É técnica. É técnica. Precisa ter técnica. Inclusive, né, sempre quando nós estamos falando de redação, as pessoas geralmente chegam até nós e perguntam, né? Qual é o tema da redação? Quem dera se nós soubéssemos, né? A Sofia seria a primeira a saber, né? A Sofia representando todos os nossos alunos.
E não é isso, na verdade, é a técnica, Eu acho né? que ela não ficou sabendo o tema antes, né, Sofia? Não. Ninguém te contou. Aliás, ela ficou sabendo antes de nós, inclusive, porque ela que fez a prova primeiro, né? Primeiro, E nós ficamos na exatamente. expectativa para saber as notas. Mas, Sofia, então realmente assim, a reescrita vale a pena fazer a reescrita, as observações, como você disse lá no site, né, na nossa plataforma, Isso. tem os vídeos, né? Além das observações, tem os vídeos, né? Tem também. Como usar uma vírgula, uma crase, acentuação, repertório sociocultural. Então, vale a pena mesmo, é uma dica que você reforça. E também o trabalho da professora Viviane eu também reforço aqui, porque eu lembro dela sempre falar, você vai olhar a sua reescrita e você vai parar e dar uma olhada no seu texto. Não é só, assim, corrigir os erros, mas parar e olhar, realmente ver o que você errou. E eu tinha muito problema com vírgula, até antes do Enem eu falava, meu Deus. Aí eu olhava os vídeos, eu aprendi, né, a usar, então achei a reescrita, assim, muito boa mesmo, porque eu vi que a minha nota, eu só consegui 960 nas minhas reescritas, então isso me ajudou muito até essa nota que eu tive hoje, né? E eu sempre parava também e perguntava pra Vivi, falava, Vivi, essa correção aqui, o que eu fiz de errado aqui? Ah, pode usar isso aqui? Então pergunte pro seu professor, que ele vai te ajudar, pergunte, porque, né, e eu sempre falava, uma coisa que eu tenho que lembrar, Vivi, me ajuda, eu quero 920, o que eu vou fazer? A gente lembrou disso. E aí ela sempre me ajudou. Ela colocou um propósito, Isso. que a gente coloca. Gente, vocês têm que colocar propósitos na vida de vocês, metas, objetivos e correr atrás. E eu lembro que no finalzinho ela veio com um caderno de redação, porque assim, é importante a gente ressaltar, né, Fabrício, que a gente tem as plataformas, Sim. mas eu tô ali por dentro de absolutamente tudo que acontece dentro dela, as correções que os alunos recebem eu tenho acesso, quando a gente julga necessário, a gente intervém também, né? E ela veio falar, olha, esse ano eu quero 920, eu vou conseguir, eu tô trabalhando para isso, e veio melhor, 960. né? E é bacana que nas nossas plataformas, né, o aluno tem o histórico, desde o primeiro texto que ele produziu. Então, ele consegue visualizar a evolução disso. Então, com a família, quando vem até o colégio, nós conseguimos mostrar a evolução para o aluno consegue visualizar. Então, o aluno, ele começou a produzir lá no oitavo ano. Então, vem no oitavo, nono, primeira, segunda, terceira. É um então, portfólio ali, exatamente, né? consegue escalonar essa evolução e é fundamental para que o aluno veja a evolução que ele teve, para que ele possa dar uma olhada num texto que ele foi melhor, para que ele possa verificar a reescrita. Então, isso é muito bacana. É um suporte pedagógico que o Colégio Dinâmico dá para o aluno, para que ele possa alcançar este objetivo, né? E nós vamos rumo à nota 1000, com certeza. Sim. Bom, é importante também, turma, falarmos sobre os repertórios socioculturais, né, Viviane? Eu acho importante Sofia, a gente entrar nessa pauta. Né? Como que você se prepara, Sofia? Depois a gente pula, agora eu vou para a Sofia, depois eu vou para a professora, né? Mas como que você se prepara em relação aos repertórios socioculturais para que você construa? Para você que não tem costume, né, de produzir um texto, talvez, né, outras gerações, as redações eram produzidas de outra forma. Hoje existe uma estratégia para se produzir um texto, justamente, principalmente no processo seletivo que é o Enem. E quaisquer vestibulares hoje, existem diferentes tipos de texto. Então, existem regras para se cumprir. Isso. Mas, especificamente no Enem, que é dissertativo e argumentativo, como que você prepara o seu repertório sociocultural? Qual que é a estratégia que você usa, Sofia? Como estratégia que eu usei foi mesmo a análise de redação nota 1000, né? Antes do Enem, eu entrei no site, dei uma olhada em todos os repertórios que as pessoas usavam, como elas argumentavam. Então, acho que isso foi muito importante. E também, eu acho que é fundamental você não apenas, porque eu acho que a redação ela é multidisciplinar, que a Vivi sempre falou, de outras disciplinas. Então, eu vi que na minha redação, eu usei um assunto em história que eu tinha visto no 9º ano. Então, já era uma bagagem que eu tenho, né? Então, preste atenção na sua aula de história, geografia, biologia, matemática. Então, dê essa atenção mesmo, porque repertório sociocultural é tudo aquilo que você tem, né? Tudo aquilo que você sabe ao longo do ano. Então, acho que isso foi fundamental. Análise de redação nota 1000 e prestar atenção nas aulas, né? Os assuntos foi fundamental. Exatamente. A cartilha de redação, né, Viviane? Nossa, nós exploramos ela de ponta a ponta, né, É Sofia? muito importante. Eu sei que você faz um trabalho
ao longo do ano, mas principalmente na reta final, né? Então fala um pouquinho desse repertório, como que você explora esse repertório dos alunos, quais, assim, algumas dicas, nem todas, né? Mas assim, algumas dicas para a galera que está assistindo, às vezes de uma outra escola, de um outro colégio, os pais que estão assistindo, para eles também poderem se interagir com o que é produzido aqui no nosso colégio. Eu vou começar fazendo um reforço do nosso lema, né? Que você já deixou ele claro aqui, tá lá no nosso caderninho de redação, quando a gente fala que redação é técnica, né? E técnica a gente aprende. E se não tivesse técnica, né, a gente não conseguia chegar em bons resultados. Então não tem a ver com inspiração, não tem a ver com dom, tem a ver com treino realmente. E se ela não fosse tão técnica, não tinha critério de correção, né? Se tem é porque existe um caminho, né, pra gente percorrer e pra gente alcançar. E eu queria falar também, aproveitando a fala da Sofia, que eu achei extremamente assertiva ela lembrar disso, a redação, esse resultado dela e de tantos outros, né, alunos que nós temos que são notas muito boas. E ela representa aqui a gente média, a gente fala da redação, né, porque existe uma glamorização em torno da disciplina, e eu adoro, não vou mentir, né, mas essa nota não é só da redação, né, a gente tem uma equipe de professores, um time incrível, quantas aulas interdisciplinares nós não fizemos, com foco na redação, com auxílio de outros professores, especialmente da área de humanas, que cria um engajamento ali diferenciado, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, que dão uma base de repertório, né, que foi a pergunta inicial aqui. Então, tudo isso reforça. Então, não é um trabalho só meu, né? Eu queria fazer esse reforço, é um trabalho meu junto aos meus colegas, que a gente entra com essa coisa do repertório, porque faz parte do critério, né? E sim, é extremamente enriquecedor. Né? Então, quando ela para e lembra de uma aula de história, pensa o Gabriel assistindo esse podcast agora. Obrigada, Gabriel. De história lá do 9º ano, que ela lembrou e deu para usar. Então, assim, gente, olha a riqueza, né, disso. A redação, ela vai entrar com a parte estratégica, com a parte técnica, e eu tento chegar no repertório, muitas vezes, as áreas de conhecimento, não só as minhas, mas eu me atrevo a ajudar os meninos mesmo assim. Então, eu acho que isso é importante, essa coisa do multi, do inter, né, disciplinar. E isso reforça os nossos valores, os valores do Colégio Dinâmico, que é a autonomia do aluno. A aluna, a Sofia especificamente, que representa todos os nossos alunos, ela teve autonomia, ela assistiu a aula de história, por exemplo, e teve autonomia de buscar redações, e isso gerou o quê? Resultado. Então, o Colégio Dinâmico, ele preza, ele tem como valores justamente a autonomia do aluno, a personalização do estudo, e, naturalmente, o resultado que vem. A Sofia projetou 920 e veio 960 com louvor, né, com mérito. E essa autonomia, como que eu vejo ela? Né? Às vezes quem está assistindo aqui agora, mas como assim? O que é essa autonomia? É chegar ao ponto de o aluno conseguir fazer em casa, sozinho, tudo aquilo que a gente já orientou em sala, nas oficinas. Então, se ele precisar sentar e analisar uma redação nota 1000, por exemplo, que foi uma das atividades que nós fizemos muito na reta final, ele consegue fazer sozinho, ele consegue achar os pontos sem precisar que eu esteja ali do lado, né? Porque a gente já fez essa prévia, já fez esse treino antes. Exatamente. Então, essa autonomia tem a ver com isso. Além dela querer muito mais longe, né? Avançar aí os horizontes e tentar fazer outras coisas sozinha. Né? Isso então, é evolução, né? Isso é evolução. Isso é maturidade, né? E ela está na primeira série. Então, este ano, com certeza, haverá evolução também, para que chegue no terceirão, ela consiga polir tudo isso e alcançar o objetivo dela, que é a aprovação numa excelente universidade no curso que ela quer. Não é isso, Sofia? Sim. Bom, e outro ponto importante, né? Nós temos aí os vestibulares que são os mais variados. O Enem, nós temos um tempo maior no primeiro dia, né? Que envolve as disciplinas de humanas, linguagens e redação. Então, o aluno tem um tempo maior. Mas nós temos vestibulares que exigem do aluno, tanto quanto o Enem, né? Mas o tempo é menor. Por exemplo, o vestibular da UniRV, que é um vestibular para o curso de medicina, especificamente, que cobra muito do aluno e o tempo é bem reduzido. Haja visto... Falar de tempo, né? Exatamente. Vamos falar de tempo. Vamos falar de tempo, que é algo fundamental, né, dentro da redação, no processo de construção e principalmente no vestibular. Então, é um tema que é muito trabalhado também, né, Sofia? Dentro de sala de aula, com as redações cronometradas. Os alunos dão aquela chiada, né? Boa, né, Sofia? Que é realmente que é um desafio, né? Mas que no final eles entendem. Principalmente quem vai fazer aí, por exemplo, o UniRV, como eu disse. Só para vocês terem uma noção, o vestibular da UniRV, ele é distribuído em 3 horas.
São 18 questões com 4 itens, ou seja, são 72 itens mais uma redação, que tem o repertório, que tem os textos motivadores Isso. e tem que produzir o texto. Ou seja, o aluno tem que fazer ali a redação no máximo em 50 minutos, senão ele não consegue terminar o texto. No Enem, são 90 questões mais uma redação, só que ele tem aí, são 5 horas e meia, 6 horas para fazer a prova. São 6 horas, né? 6 horas este ano, já foi 6 horas para fazer a prova. Então, ele tem um tempo maior. Então, nós temos estratégias para isso, técnicas para isso. A Sofia vai falar como aluna, nas primeiras redações cronometradas. Como que foi né? isso, Como que foi né? essa sensação, né? E hoje, como que já está. E a professora também, justamente para reforçar isso, essa fala que foi dita aqui agora. Então, Sofia, como que foi esse primeiro contato com a redação cronometrada e o que você já vê hoje? Então, meu primeiro contato foi, eu fiquei assim, nossa, como que eu vou fazer uma redação, né, em 50 minutos? Foi assim, meu Deus. E eu Sem percebi, pesquisar, né? sem Não pesquisar, pode pesquisa. aí eu falava, meu Deus. E eu cronometrada mesmo, né? mesmo. 50 minutos. E aí, eu Fechou a plataforma. eu percebi meu avanço, porque no início eu consegui fazer só a introdução. Eu falava, meu Deus, eu tô conseguindo fazer só a introdução. E no final eu consegui fazer assim, fluía. Eu terminava antes do tempo, assim. Então eu percebi esse avanço e foi muito importante no Enem, porque são 90 questões. É muito cansativo, então você já ter treinado assim, essa redação para fazer em menos tempo, flui melhor, foi muito mais fácil. Porque no primeiro dia, né, são textos maiores, então a prova Sim. de humanas, ela requer uma prova mais contextualizada, então requer uma atenção muito grande do aluno, né? Então ele tem que ter um tempo cronometrado, né, Viviane? Exatamente. É que a gente entende que esse treinamento ele pode acontecer em etapas diferentes e com estratégias diferentes. Sim. Então, ele já tem a reescrita, que é o momento de parar, e aí sim, com calma, com mais tempo, né? A gente sempre agendava ali uma lacunazinha, um gapzinho para eles poderem se organizar e pararem para o texto com cuidado. Mas são provas demoradas, cansativas e demandam uma organização com tempo. Então, no início é difícil, né? Então, a gente, com o uso das plataformas, a gente programa. Então, de fato, gente, deu horário, foi, né? Eles não conseguem nem enviar mais esse texto, que ele é corrigido digitalmente dentro das plataformas que a gente tem disponíveis no colégio. E isso faz toda a diferença para essa administração de tempo no dia das provas efetivamente, né? Porque ele não pode se envolver ali muito tempo só com a redação também e deixar de lado as outras áreas de conhecimento, porque a nota ela é um conjunto, eles precisam de um bom resultado em todas as áreas de conhecimento. E a ideia de cronometrar no começo é difícil, os alunos resistem um pouquinho, mas depois eles percebem retorno, Sim. né? E eu falo que tudo que a gente percebe que dá retorno, vem aquela recompensa que vale a pena, né? Você insiste, você faz e vê que dá Esses são resultado. processos, né? São processos. Então, o processo de quê? De introduzir esse texto cronometrado, o aluno ter essa capacidade cognitiva, essa capacidade de ler os textos, E de é uma interpretar. simulação real, Sim, né, sim. Fabrício? Porque ele vai ter um tempo, ele não vai fazer nenhuma pesquisa de repertório naquele momento. Então, o que ele construiu tem que estar armazenado ali, né, dentro do processo de aprendizagem dele. E ele tem que fazer valer acontecer ali, Isso né? trabalha autonomia, autogestão. Gente, nós temos trabalhado muito essa questão da autogestão do aluno, com o tempo, com a questão do estudo em casa, né, Sofia? Que nós temos lá o nosso cronograma semanal, que ele é um cronograma personalizado, onde o aluno organiza o seu tempo de estudo para revisar, para as provas que são semanais. Então, existe toda uma estrutura por trás e isso o Colégio Dinâmico nos fornece. E você que não conhece, venha conhecer a estrutura que o colégio tem, física, pedagógica, né? A equipe de professores, as nossas plataformas, o nosso material, a nossa metodologia de gerar autonomia do aluno, de fazer com que o aluno realmente tenha esse processo de autogestão e, naturalmente, os resultados estão aí. E os resultados atestam todo o nosso trabalho, né, Viviane? Né, Sofia? Os resultados das aprovações, dos alunos conseguindo alcançar notas, assim, fantásticas. É importante reforçar, né, que a nossa média de todas as notas que nós recebemos até agora, hoje, no dia que nós estamos gravando esse podcast, nós estamos no meio do recebimento de notas, do Tá em SISU, processo né? ainda, né? Do SISU, o site do SISU está aberto, então as inscrições, os alunos estão nesse processo de analisar a universidade, nota de corte, o curso que eles querem. Então, assim, está um turbilhão hoje de emoções, de notas. Então, assim,
Mas a nossa média 920 é uma média muito bacana, que se deve ao trabalho que a professora executa em sala, a dedicação, né, às ações assertivas, ao trabalho dos alunos, né, por incorporarem isso, né, porque se eles não acreditarem no processo, não resolve. A estrutura que o colégio dá, né, ao reforço positivo das famílias, que é muito importante, né, Viviane? Importante. Né, Sofia, eu Essa queria, confiança que tem no nosso trabalho. eu quero que faz você toda a fale da diferença. importância da família, Sofia, neste processo. Porque, assim, existe uma cobrança do colégio, existe uma cobrança social, existe uma autocobrança, né? Você se cobra muito, eu sei disso, né? Eu sei disso. Claro que tem que pedir para pegar leve, né? Nós Calma. acompanhamos esse processo. Mas eu quero que você fale, porque aqui no Colégio Dinâmico, gente, nós gostamos muito da presença da família. É muito importante que você esteja conosco. Você que não conhece, e passe a saber da importância que a família tem. E eu quero que a Sofia dê um depoimento da família, se ela tem algum hobby, que eu sei que tem, né? Que ela pratica além dos exercícios, mas ela pratica, se você quiser falar, porque isso te ajuda também, né? Nessas suas conexões. Então fale um pouco da Sofia aluna, da Sofia CPF, né? Fale um pouquinho para que as pessoas entendam que não é só a cobrança, não é só essa questão Sofia aluna, né? Nessa questão do cronômetro. Existe uma outra parte. Eu quero que você fale disso um pouquinho para que as pessoas possam entender e como nós lidamos com isso. Então, como Sofia aluna, eu tenho muito apoio, né, da minha família, e eu agradeço muito isso, né, porque minha mãe falou sempre, não, vai dar certo, minha família sempre falou que ia dar certo, e nesse resultado eu fiquei com medo de ver, mas a minha mãe falou, não, calma, vai dar certo, se não for 920 você vai conseguir, e eu fiquei com medo de olhar, e aí ela falou, não, você vai olhar, aí eu olhei, né. Você conferiu várias vezes. Ver se o CPF tava certo, mas tava, então só tenho a agradecer a minha família. Já, né, tem que agradecer a Deus, porque como Sofia aluna, eu devo muito a Ele, porque Ele esteve comigo, né? Muitas vezes eu me cobrava muito, Fabrício, sabe? Então aí tem que, calma, respira, né? Porque 920, eu falo muito dessa nota porque era um sonho, tipo assim, muito distante. Eu falava, o que eu tenho que fazer para conquistar essa nota? E ele fez infinitamente mais do que um dia, né? Eu pensei, e como Sofia fora da escola, eu encontro o meu descanso também, né? Com ele, com Jesus na igreja. E eu também tenho que agradecer muito aos professores, o Fabrício e a Viviane, que eles sempre acreditaram em mim, gente. Eu chegava lá com o papelzinho com a redação, eu falava, não, vai dar certo. O Fabrício também falava, não, calma, você tem que pegar mais leve, calma, não é assim, vai dar certo. Então, só tem que agradecer, porque esse resultado é consequência disso tudo, né? Não é só uma nota. Eu vi lá e falei, não, deu certo, tudo que eu estudei, tudo que eu vi, e fiquei muito feliz mesmo. Olha, isso é bacana, olha o que ela falou aqui, ó. Isso não é só uma nota. O aluno que não alcançou, tá tudo bem. O aluno que alcançou... Ninguém é um número. Tá tudo né? bem. Isso é porque, como a Viviane disse, é uma glamorização, é uma valorização, é uma competição que existe, né? É uma questão que naturalmente o sistema, né, Isso, instaurou ali, a gente vai no fluxo. O sistema adotou isso. Mas o aluno que não segue. consegue, está tudo bem. E nós vamos trabalhar junto com ele, junto com a família, para alcançar. Né? A Sofia muitas vezes não alcançou essa nota. Né? E está tudo bem. Não, inclusive, aproveitando que a gente está falando também, a gente fala tecnicamente, né? A gente precisa falar disso, de como que é o processo da escola para auxiliar o aluno, mas eu, como professora, aquela que acompanha ali a rotina desses alunos, eu queria muito fazer uma ressalva. Então, a gente tem umas estratégias muito específicas ali, né, que funcionam bem, felizmente, mas são dias e dias, né? Então, quantas vezes... aplicando essa redação cronometrada, a gente via que o aluno não estava bem, não estava legal, você não precisa fazer isso hoje. Hoje não é um bom dia para você fazer e tá tudo bem. Então, eu acho importante a gente falar, né, de todo esse processo, de toda essa estratégia, mas são pessoas, a gente está falando de gente, né? Então, tinha dias que não estava legal, né? Nós não temos só alunos, nós temos pessoas que têm outras histórias, outras questões envolvendo de família, de amizade, é tanta coisa junto, né? E a gente convive com tudo isso. Então, nem toda a redação cronometrada, né, Sofia, estava ali redondinha, né? Então, já aconteceu de eu falar para o aluno, e tá tudo bem, um outro dia a gente faz, um outro dia a gente organiza. Então, é importante entender que a escola tem esse olhar humano também. A gente gosta de um bom resultado. Lógico. Né? Quem não quer colher um bom resultado?
Mas a gente sabe que existe um tempo para cada um, a dedicação de cada um faz diferença junto com o trabalho de toda a equipe, mas que a gente procura o tempo todo ter esse olhar humano para o aluno, para ajudá-lo, né, a melhorar esses resultados. E se naquele dia aquela estratégia não funciona, não tem problema, a gente acha outra, né? E é um combo, faz né, acontecer. Viviane? É um combo Sim. da saúde emocional, é um combo da cobrança, é um combo da sala, da família, né? Nós, inclusive, temos aqui no colégio as estratégias socioemocionais, né? Com a Escola da Inteligência, com a coordenação de inclusão, que está ali. Né? Que, inclusive, tivemos excelentes resultados, né, Fabrício? Sim, né? Com alunos que fazem parte desse processo que a gente viu crescer, avançar, evoluir, conseguiram resultados incríveis também. Muito bacana, assim, nos enche de orgulho. E, além disso tudo, nós temos o apoio psicológico, né? Nós temos a psicóloga, né, que atende aqui no colégio. Nós temos a Dani, que é responsável pela inclusão. Não só nas questões de neurotipagens, mas a questão de acolhimento do aluno, o aluno que chega, o aluno que às vezes não tá bacana. Então, assim, bate um papo com ela, ela dá essas orientações. Então, assim, tem o Carlos na Escola da Inteligência, que também trabalha essas questões de valores, de empatia, que ajudam, que auxiliam no treinamento socioemocional e no repertório sociocultural. Faz diferença nas conquistas, né? Porque... Então é um combo. Não é só uma nota. Por trás deste número... Não é só a redação que está nesse resultado, né? Embora ela ganhe uma visibilidade maior. Por isso que eu fiz questão de reforçar o trabalho dos meus colegas, da minha equipe, que quantas aulas nós tivemos, assim, juntos em prol da redação, mas, assim, é muito importante essa coisa do trabalho em equipe e da confiança dos alunos, né, para o nosso trabalho e das também. Famílias, né? As famílias dão suporte. Então, que acreditam nisso. Exatamente. Faz toda a diferença. Nós queremos muito aproveitar esse gancho e agradecer as famílias pelo suporte. Com certeza. Né? As famílias estão sempre aqui no colégio, sempre conversando. A escola tem um diferencial que era ouvir as famílias, né? Então, as sugestões, as dicas, as críticas que são importantes, os feedbacks são fundamentais para o crescimento e para esse resultado. A Sofia hoje representa aí um espectro de muitos alunos, né? Um número muito grande de alunos e ela representa uma aluna da primeira série. Que bacana, Sofia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Mais uma vez. Parabéns. Muitos parabéns para a família, né? E parabéns para você, que você continue realmente nesse ritmo que eu tenho certeza que você vai alcançar o curso dos seus sonhos, da universidade dos seus sonhos. Eu não tenho dúvida disso. Parabéns pela filha que você é, que eu sei que você é uma excelente filha, né? Sua mãe está sempre presente, inclusive ela está ali, nem quis entrar aqui nos nossos estúdios, mas ela está ali, né, curtindo a Sofia. E parabéns pela aluna, né? A nossa relação profissional, né, de professor, de coordenador e de aluno, parabéns pela aluna. E nós acreditamos muito em você e nos seus colegas que estão nos assistindo também. Que hoje ela está representando tantas outras notas. Sim, não ia caber todo mundo aqui, né, Fabrício, nesse estúdio aqui. E lembrando que esse método que nós usamos, né, Viviane, ele pega ali o Fundamental 2, né? Nós podemos deixar de falar. Fundamental 2, foi o que a gente falou no início, né? Desde o 9º ano a gente começa a fazer esse trabalho, eu acho bacana lembrar. A gente considera importante já ajudar esses alunos que estão finalizando um ciclo para iniciar um outro, que a gente sabe que essa transição não é simples, né? E aí, quando a gente começa um pouquinho antes, como eu falei no início, reforço, com cuidado, responsabilidade, entendendo o processo que os alunos estão ali naquele momento. Então, a gente não está fazendo nada precocemente, né? Sim, é um trabalho realmente muito responsável. Mas a gente percebe que faz diferença. Sim, né? é muito mais Diminui tranquilo. um pouquinho, né, o que naturalmente acontece dentro do sistema educacional que a gente tem, que é esse abismo de 9º ano para ensino médio, né? Porque é muito diferente, né? É um outro cenário, é um outro contexto. Conteúdo, né, Fabrício? Nós falávamos sobre isso ainda hoje. Muita coisa, né, para explorar. Então, se a gente começa um pouquinho antes a fazer um trabalho já cuidadoso, para ir, né, aos pouquinhos fazendo os alunos chegarem, enxergarem esse universo, diminui um pouco esse impacto, né, aquele susto. Nem ficou tão difícil assim a redação da primeira série, o processo em si, né? Não foi tão dolorido, né? Então, teve novidade? Teve, porque sempre tem, tá, gente? Sempre tem novidade. A gente não entrega tudo assim antes da hora. Mas o que eu considero básico, né, o esqueleto da coisa já vai ficando mais desenhadinho ali, vai dando certo. Como aluna, eu achei muito mais tranquilo, porque eu já sabia o que era conectivo, como estruturar uma redação, só foi aperfeiçoar mesmo no primeiro ano. Então, é muito mais tranquilo, é a minha dica. Se você vai para o 9º ano,
vai para as oficinas de redação. Se você tá no MED também, Vem pro Colégio Dinâmico Vem também. pro colégio dinâmico. Se você não está no colégio dinâmico, vai vem nas para o colégio oficinas. Toda terça-feira eu tava aqui batendo ponta e dinâmico. vem. E deu né? certo. Deu Deu certo. certo. Bom, turma, olha, eu sei que nós ficaríamos aqui horas e horas batendo um papo sobre Sem dúvida. repertório sociocultural, sobre as dicas, sobre as técnicas. Porém, nós precisamos de já ir para a parte final, né, para as nossas considerações finais. E eu quero muito agradecer a professora Viviane, agradecer a Sofia, agradecer a você que faz parte da família do Colégio Dinâmico, agradecer ao colégio pela estrutura, o suporte que nos dá, né? E pedir para que você que não siga as nossas redes sociais, entre no nosso Instagram, no @Colégio Dinâmico Jataí, @Colégio Dinâmico Jataí. Vou pedir para que a turma da edição coloque aqui para a gente o @Colégio Dinâmico e no nosso canal do YouTube, o Dinâmico Online. Quando você entrar no canal do YouTube, faça sua inscrição, aumente os nossos inscritos. Vamos lá. Ative Tá. o sininho. Compartilhe, curta, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho. sininho. Porque esse conteúdo chegará até mais pessoas e nós Sim. teremos, né, maior prazer em produzir mais conteúdos. Tá bom? Então eu peço a Sofia, a Viviane, que fiquem à vontade para suas considerações finais, tá? E depois eu encerro o nosso episódio de hoje. Bom, a professora aqui só está feliz, né, com tudo É. que está acontecendo aí nessas últimas semanas, esses resultados chegando. Muito feliz não só pela Sofia, mas por todos os meus alunos, que com toda uma história, né, que nós construímos juntos. Principalmente a terceira série, que agora o foco é a universidade, né? Os que ainda vão seguir no processo. Agradeço a confiança das famílias, dos alunos, que nós possamos seguir aí, né, esses novos caminhos. Um 2025 abençoado para todo mundo, Amém. com muitas conquistas. Que a gente possa estar aqui no próximo ano falando mais e mais desses bons resultados. Quem sabe, Sofia, uma nota ainda maior, né? A gente vai trabalhar para isso. Né? Você que não é do Colégio Dinâmico ainda, corre para cá, que a gente vai trabalhar tempo, junto, né? Dá tempo, né? Da gente fazer um trabalho aqui em equipe e focando no seu sonho, no seu propósito, nas suas conquistas. E isso é extremamente importante, né? Para que tudo dê certo, dar as mãos, né? Uns para os outros e fazer acontecer, né? Sempre em equipe. Sim. Então, feliz. E acredite no seu potencial. O processo não é fácil, é difícil. Às vezes você não recebe uma nota tão boa, porque a gente tem que lidar com isso. Não é sempre que a gente vai ter uma nota tão boa, mas acredite. Acredite no seu professor. Ele sabe o que ele está falando. Acredite quando falar que isso está errado. Procure corrigir o erro, que vai dar certo. Vai dar certo. Você que acredita, eu acredito em todos os alunos do Colégio Dinâmico, vai dar certo. Você que procura uma nota boa, acredite no processo que no final dá certo. E para você, né, que está aí até agora, eu tenho certeza que foi muito bacana. Eu quero agradecer você que ficou até agora no nosso podcast. E não perca os próximos episódios, Teremos outros. que teremos Vamos falar outros mais de redação episódios. ainda, Sim, sem dúvida. falaremos mais sobre redação. Nós temos Falaremos. outros episódios para serem gravados. Já tem um episódio muito bacana sobre meio ambiente, sobre a COP30, sobre a Groenlândia, que vai ser gravado com o professor Gabriel, o professor Fatahala. Então fiquem atentos lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Eu agradeço vocês e lembrando que é mais que ensino médio, é Colégio Dinâmico.